Bom dia, nono ano, tudo bem? Professora Manu aqui do Colégio Força Máxima de novo. E como eu havia prometido a vocês no nosso último vídeo, hoje nós teremos um outro convidado, ou melhor, uma outra convidada, profissional Ariana. Ela é psicóloga do Colégio Força Máxima, mas ela também atende em consultório. E a gente pode estar se perguntando, né? Mas, Manu, para que um psicólogo? Nesse momento de quarentena, como é que você está por dentro? Como estão as suas emoções? Como estão os seus pensamentos? Como que você está conseguindo lidar com as suas emoções? Com esse período agora onde você precisa ficar restrito, né? A sair de casa, a ver pessoas. O que você está fazendo com o seu tempo dentro de casa? São coisas úteis? Não são? A Ariana vem aqui hoje para nos dar várias dicas e responder alguns questionamentos que eu tenho e eu acredito que vocês também. Presta bem atenção, fica bem ligadinho, tá? Vem com a gente. Fala galera, tudo bem? O meu nome é Ariana, eu sou psicóloga clínica e psicóloga escolar. Eu fui convidada pela equipe de educação física para responder algumas questões aqui para vocês. E eu acho que são questões que são dúvidas de todos vocês, né? E dos familiares de vocês, e dos amigos de vocês, dúvidas de todos nós que estamos vivendo juntos esse momento de isolamento social, né? E aí, uma das dúvidas principais é como reagir ao isolamento social, né? Às restrições sociais durante a pandemia. Como que a gente pode reagir a isso? Na verdade, assim, a gente vai reagir primeiramente de uma maneira negativa, porque a gente está adaptado a não ter essa restrição, né? Você que pratica algum esporte, você que fazia alguma outra atividade extra-escola ou na própria escola, participava das atividades, dos torneios, enfim, de tudo que a escola promove, de gincana. Como que a gente não está restrito só da sala de aula, né? Vocês não estão restritos apenas do contato com o professor dentro de sala de aula, vocês também estão restritos das quadras, né? Dos horários de intervalo. E quem já fazia alguma outra atividade fora está restrito. Quem fazia natação não está indo, quem fazia alguma luta não está indo, balé, alguma dança, qualquer coisa relacionada ao seu condicionamento físico. E aí, como reagir a isso? A essa restrição? Nós já estamos em 3 meses de isolamento social, né? E estamos restritos ainda dessas atividades. Algumas pessoas estão conseguindo fazer em casa. Não sei se é o caso de vocês, mas essa é uma alternativa. Reagir a isso permanecendo em movimento, para que você mantenha o seu corpo em movimento mesmo estando em isolamento social. Algumas pessoas estão colocando uma atividade na TV para fazer, algumas pessoas estão fazendo junto com a família, alguns alunos estão até mandando vídeo, mandando foto das atividades que estão fazendo em casa para não ficarem parados, sedentários, né? Porque quando a gente retomar as atividades de educação física também vão voltar. E é preciso que o seu corpo fique em movimento constante. Um dos grandes objetivos aqui é esse: motivá-los a fazê-los entender e compreender que o seu corpo não pode parar. Assim como o seu cérebro não pode parar e você tem que continuar estudando, o seu corpo também não pode parar. Você precisa cuidar do seu corpo para sua mente estar boa, para que você possa continuar entendendo os conteúdos, para que você possa continuar memorizando os conteúdos que você está estudando, né? A nossa memória, o nosso sistema neurológico, tudo funciona bem somente se o nosso corpo estiver bem. Então, uma dica que eu posso dar sobre como reagir à restrição social é movimente-se. Movimente-se, não fique parado só porque você não está tendo acesso às atividades que você tinha antes da pandemia. Movimente-se porque o seu cérebro vai precisar disso. Seu cérebro vai precisar de oxigenação. Então a gente precisa se movimentar. Você precisa mandar para o teu cérebro a informação de que o teu corpo está bem, para que o teu cérebro possa trabalhar bem, né? E aí não vai adiantar você assistir uma aula de qualquer conteúdo, sei lá, matemática. Se o teu corpo estiver prostrado, se você estiver se arrastando, se você estiver extremamente preguiçoso, extremamente cansado, então você precisa se movimentar para você conseguir acompanhar o conteúdo daquela aula também, para que você possa memorizar, porque muitas vezes a gente vai no automático.
A gente vai lá, liga a aula, assiste a aula porque tem que assistir, deixa o computador ligado ou o celular, fica ouvindo o que o professor está dizendo, mas a gente está super cansado, nosso corpo está mal, a gente não está se movimentando. Eu vou absorver o conteúdo daquela aula? Não. A resposta é não. Não vou. Eu só consigo memorizar quando eu estou disposto, quando eu estou de fato prestando atenção naquela aula. E para eu estar 100% bem memorizando os conteúdos que eu estou aprendendo, o meu corpo precisa estar bem. Uma coisa não vai funcionar sem a outra. Então, essa é minha dica aqui, psicológica, para vocês. Minha dica de profissional da saúde mental. Mantenha-se em movimento para que o seu cérebro possa continuar funcionando bem, como acontecia antes lá desse isolamento, de todas essas restrições. Tá bom? Espero que tenham gostado da dica. Então, gente, pelo menos para mim, está sendo bem complicado o fato de não estar saindo de casa, né? Estar restrita a ir a lugares que eu gosto, que eu estava acostumada, manter aquela rotina. E você, como é que você está lidando com isso? Ariana, explica pra gente, por favor, como reagir a essa restrição social na pandemia? Quais são as técnicas, quais são os meios que a gente pode utilizar para amenizar um pouquinho essa situação que já, como está se estendendo por tanto tempo, 3 meses já, como é que a gente consegue fazer isso? E agora estamos aqui para falar com vocês sobre como lidar com a ansiedade nesse momento de isolamento social. É uma tarefa fácil? Não. É fácil falar sobre isso? Não. Primeiro é legal você fazer uma autoavaliação, né? Você já era ansioso antes do isolamento social? Você já se considerava assim? Você acha que você já era uma criança ansiosa quando você era mais novo? Você acha que você continua ansiosa ou ansioso? Ou não? Ou você sempre foi super tranquilo e agora no isolamento social percebeu que a sua ansiedade aumentou? De repente também pode ter percebido que a ansiedade dos seus familiares aumentou, né? Porque todo mundo está restrito, não são só vocês, as famílias também estão restritas, os pais, as mães, os irmãos, os avós, todo mundo está vivendo esse mesmo processo de ansiedade. Só que cada um enxerga de uma forma, né? Cada um lida com isso de uma maneira diferente. E aí, o que a gente pode fazer para lidar com a ansiedade? O que nós podemos fazer para lidar com a ansiedade? É uma pergunta difícil, né? Já é difícil quando tá tudo bem, quando tá tudo aberto, quando você está vendo seus amigos, quando você está na escola, quando você está no curso, enfim, quando você está interagindo socialmente, já não é uma pergunta muito fácil. Imagina agora no isolamento. E aí eu te digo, o que você pode fazer para controlar a sua ansiedade, para lidar com a sua ansiedade? É muito legal a gente não usar esse termo controle, né? Porque quando a gente tenta controlar alguma coisa, essa coisa só aumenta. Quando a gente tenta controlar o ciúme, a gente fica mais ciumento. Quando a gente tenta controlar a ansiedade, a gente fica mais ansioso. Então, a maneira correta da gente falar é como lidar com a ansiedade. Porque a ansiedade está aí. A gente tem que conviver com ela. E aí, como que eu vou fazer para lidar com ela da melhor forma no isolamento social? Eu não sei se vocês já tentaram fazer alguma coisa relacionada à arte, tá? Pode ser uma pintura, um desenho, uma dobradura em papel, tipo origami, pode ser, enfim, inúmeras coisas. A gente tem várias coisas terapêuticas que não necessariamente são uma terapia, né? Então a gente tem vários recursos terapêuticos para que você possa lidar melhor com a sua ansiedade nesse momento. Pintar vasinhos de barro, por exemplo, fazer um desenho legal, fazer uma pintura legal, escrever, né? Quem tem essa habilidade, escrever um poema, escrever uma poesia, escrever uma história aleatória, também é legal. Fazer um vídeo engraçado, mandar para os seus amigos, né? Tem alguns aplicativos que as pessoas estão usando muito e isso ajuda muito no controle da ansiedade. Esses vídeos são super legais também com relação ao seu condicionamento físico, tá? Porque, pelo que eu vejo de alguns alunos, né? Muitos vídeos são em movimento. E você precisa movimentar o seu corpo, você precisa dançar, você precisa se mexer. Então, essa é uma alternativa bastante legal para lidar com a ansiedade e ainda colocar o seu corpo em movimento, né? Que é tão importante que a gente não pare o nosso corpo em nenhum momento.
Eu acredito que várias alternativas para lidar com a ansiedade vocês já tentaram. Já devem ter visto as suas séries favoritas, seus filmes favoritos, os jogos, vocês devem estar jogando mais, né? Quem já jogava videogame, quem já jogava no celular, quem já jogava pelo computador, deve estar fazendo isso com mais frequência agora no isolamento. Então você tem muitas maneiras para lidar com a sua ansiedade. Uma delas é a respiração, né? Quando a gente fala de respirar com consciência. Ah, isso quer dizer meditar? Não, é respirar com consciência. Não sei se vocês já tentaram. Quem já tentou, parabéns, continue fazendo sempre que puder. Quem não tentou, eu indico muito, muito, muito que vocês possam buscar no YouTube, nas plataformas sociais, meditações guiadas. E tem várias para a idade de vocês. Várias, tá? Não são coisas super sérias, super adultas, não. Então, assim, meditação guiada para adolescente. Meditação guiada para pré-adolescente. Vocês sempre vão encontrar. E tem algumas que duram 5 minutos, 10 minutos. Então, você pode escolher um vídeo desse, botar o fone, seguir as orientações daquele áudio, respirar com consciência. Isso vai te ajudar muitíssimo a controlar a sua ansiedade. E não é só um achismo, assim. A respiração, o controle respiratório, quando você começa a respirar com consciência, você desacelera os seus batimentos cardíacos, a taquicardia, o suor, que às vezes nossa mão fica suando, os pensamentos acelerados. Tudo isso a gente consegue controlar com respirações corretas e conscientes. Então, quem quiser seguir essa dica, depois conta pra gente como foi, tá? Façam meditações guiadas sempre que puderem. Tô falando com alguém que é ansioso? Eu sou ansiosa ao extremo. E como é difícil tentar trabalhar, tentar controlar a ansiedade nesse período de quarentena. Ariana, socorre a gente. O que a gente pode fazer para tentar pelo menos amenizar um pouquinho isso? Fala aí, por favor, ajuda. E agora estamos aqui para falar sobre foco. Foco é uma das coisas mais difíceis também neste momento, né? Na verdade, muito antes desse momento. A dificuldade que a gente tem de manter o foco ela é muito grande. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para vocês, assim, cientificamente falando. O nosso cérebro, ele convida a gente a perder o foco o tempo todo. Então, a gente precisa fazer muito, muito exercício para trazer o foco de volta para a nossa vida. Por quê? Nós temos muitos milhões de neurônios, tá? Só para vocês entenderem. E de todos esses milhões de neurônios que a gente tem metade dos neurônios pro foco e metade para a perda de foco. Então, nós temos muitos neurônios de atenção e desatenção. Isso quer dizer que perder o foco é muito fácil, porque nós somos convidados a perder o foco o tempo inteiro. Só para vocês terem uma ideia, por segundo, cada 1 segundo, tá? Cada 1 segundo, não tô falando de 1 minuto não, a cada segundo o nosso cérebro deixa a gente perder o foco 4 vezes. Então, ao longo do nosso dia, que tem 24 horas e milhões de segundos, vocês imaginem quantas vezes os nossos neurônios sabotam a gente para que a gente perca o foco. Então, se você perde o foco, é normal. Entenda que você está dentro de uma normalidade, o seu comportamento está dentro de uma normalidade. Só que o que você não pode fazer é permanecer desfocado. Porque, por exemplo, eu tô aqui fazendo esse vídeo para vocês. Eu sei que eu tenho que falar sobre foco. Os fatores externos vão me convidar a perder o foco. Meu cachorro tá se mexendo ali e as outras coisas vão acontecendo. Só que eu não posso perder o foco, eu tenho que continuar aqui falando com vocês. Percebam que quando vocês perderem o foco, isso é natural. O processo natural é perder o foco. O que não é natural é você perder o foco e nunca mais voltar pro foco. Por exemplo, se hoje você tem que fazer uma atividade que o professor de educação física sugeriu, você tem que concluir aquela atividade. Se no meio daquela atividade alguma coisa te levar a perder o foco, você vai perder o foco rapidamente, mas vai voltar para a sua atividade, para concluir aquela tarefa, para ficar com menos uma tarefa no seu dia, porque aquela já está concluída. Então, façam o exercício de perder o foco. Perceba que perdeu o foco, porque a gente percebe, a gente sabe, né?
quando a gente tem que estar prestando atenção em uma coisa e a nossa mente está vagando, e a gente está pensando em outras coisas lá do passado, lá do futuro, que ainda nem aconteceram. Então, assim, perceba que quando você perder o foco, você tem que voltar para ele. Isso em qualquer atividade que você vai fazer. E uma dica que eu posso dar para vocês também, bem legal, sobre foco é, além do planejamento, né? Eu também sou professora de Life e eu dou aula sobre planejamento também. O planejamento é essencial, você tem que ter o teu planejamento da semana, tem que fazer o teu planejamento da semana lá no final de semana. E aí você vai colocar algumas atividades ali para fazer durante a semana. As atividades das matérias que você precisa fazer, os exercícios que estão atrasados, a atividade de educação física que tem que fazer, a atividade que a sua mãe pediu para você fazer, uma coisa na casa, enfim. Você vai planejar a sua semana ali naquela folha. É muito importante que entre uma atividade e outra, você tire um tempo para relaxar. Óbvio que talvez não dê para que esse tempo seja muito longo. Mas assim, eu tenho que estudar e também tenho que dar banho no cachorro, um exemplo. Entre uma atividade e outra, você precisa dar uma parada. Dar uma parada, beber uma água, assistir alguma coisa na TV, deixar a sua mente um pouco mais tranquila, sem nenhum compromisso, e aí você parte para outra tarefa. Porque é muito mais fácil a gente manter o foco quando a gente faz uma atividade de cada vez, sem pensar na próxima que ainda tem que fazer. Então, assim, quando você estiver estudando, foca em estar só estudando. Depois você vai pensar no seu quarto que você tem que arrumar, depois você vai fazer essas outras coisas. O importante é que você dê um tempo entre as tarefas. Porque quando você for para a tarefa seguinte, a probabilidade de você conseguir se manter focado é muito grande. Porque você já parou, já respirou, já descansou um pouco, já deu uma relaxada. E aí você vai para a tarefa seguinte com muito mais energia, muito mais vontade de estar na próxima tarefa. Então, manter o foco não é tarefa fácil mesmo, porque, como eu falei para vocês lá no início, neurologicamente, né, a gente não funciona para estar focado o tempo inteiro. O nosso sistema neurológico, o nosso sistema nervoso, ele nos leva à desatenção. Então, a gente precisa condicionar o nosso sistema neurológico a voltar para o foco mais vezes. Então, perdeu o foco? Natural, percebe que perdeu e volta para o seu foco. E entre uma atividade e outra, faça pausas de relaxamento, tá? Se você tiver em um dia mais tarefas, as suas pausas vão ser menores, né? Se de repente no outro dia você só tem 2 tarefas, você consegue ter uma pausa bem maior entre uma tarefa e outra. E isso vai te ajudar a efetuar, né? A ser mais produtiva essa tarefa que você vai fazer. Você vai conseguir melhores resultados se você tiver esses intervalos de relaxamento. Beijo. A última dica que a gente vai pedir hoje para a Ariana é algo que parece muito simples, mas na verdade é muito complexo no dia a dia. É como manter o foco, lidando com tudo isso que está acontecendo dentro da gente, sabe? Lidando com as emoções, lidando com os sentimentos, lidando com as necessidades, lidando com as restrições, porque tem hora que parece que é um furacão que está aqui dentro. Como lidar, como manter o foco, como focar em algo para não parecer que isso vai nos engolir completamente, porque tem hora que é essa sensação, né? Mas nessa quarentena não tem para onde fugir. A gente precisa mesmo aprender a lidar com isso, mas como manter o foco? Como manter o foco em algo, seja nos estudos, seja em uma rotina, seja no momento de lazer, porque até para ter um lazer a gente tem que ter o foco. E aí, Ariana, como é que a gente faz? Então, amores, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei ter a Ariana aqui com a gente, tirando as nossas dúvidas, fazendo esse período ficar um pouquinho mais leve, né? Porque a gente precisa saber lidar com a gente mesmo, para depois a gente saber lidar com o outro. Porque só assim, de dentro para fora, é que a coisa fica realmente boa em todos os sentidos na nossa vida. Então, Ariana, obrigada. 9º ano, a próxima aula, outro profissional, tá? Não saia de casa, se sair por necessidade, se proteja, tome todos os cuidados necessários. Nós estamos ansiosos para voltar às aulas, tá ok? Vocês são muito importantes para nós,
Família Força Máxima está com muita saudade. Cuidado, se liga na próxima aula, hein? Beijo!